Pessoal, nós estamos sob o impacto de uma decisão que aconteceu, foi publicada na semana passada, do STF, proferida pelo ministro Flávio Dino, que trata das verbas indenizatórias. Nesta decisão, o ministro Flávio Dino dá um prazo de 60 dias, né, com possibilidade de suspensão posterior do pagamento de verbas recebidas pelos servidores em geral, membros e servidores de todas as instituições, poderes e órgãos de todas as esferas da União, estados e municípios, em relação às verbas indenizatórias. Então, nós estamos aqui hoje no escritório da nossa assessoria jurídica, da Projus, Cauer e Vilar, e advogados associados, para conversar sobre isso e obter esclarecimentos objetivos para passar aos colegas associados da Projus aí, devido às preocupações que nos foram encaminhadas aí a partir, né, desde o momento dessa decisão, né? Então, lembrando que é uma decisão, nós vamos falar isso no decorrer aqui da conversa, é uma decisão liminar ainda, que vai passar pelo julgamento do plenário do Supremo Tribunal Federal nos próximos dias, né? Então, eu passo aqui para o Dr. Leonardo Cauer, que é o nosso assessor jurídico, para poder explicar para vocês melhor essa situação. E é uma decisão, doutor Leonardo, que vem também, eu acho que é importante que a gente coloque isso para abrir na mesa o leque, né, para que o pessoal entenda o contexto em que vem essa decisão. É um contexto em que a gente discute aí uma reforma administrativa, a qual nós trabalhamos durante todo o ano passado no Congresso Nacional e em todos os gabinetes de deputados de diversas correntes, de todas as correntes partidárias. Há uma crítica muito grande, né, às indenizações extra-teto, né, a questão dos supersalários. Então, no momento em que se discute, em que esse tema está em alta, não só no meio político, mas também é objeto de críticas da sociedade, porque nós estamos conversando com todos os segmentos nesse trabalho né, enfrentando aí a reforma administrativa, que de certa forma é prejudicial para nós servidores, da forma como ela está proposta no Congresso Nacional. E qual é a impressão, a avaliação jurídica dessa decisão e os impactos dela para nós servidores do Ministério Público? Em seguida eu vou passar para o senhor aí para as dúvidas e as preocupações dos nossos colegas aí do Ministério Público. Tudo bem. Primeiro quero dizer que é uma satisfação participar contigo, Carmen, dessa comunicação com os associados e associadas, né, sobre esse tema, que é um tema bem relevante, bem atual, que toca cada um e cada uma. O contexto, eu acho que tu colocaste bem. Nós temos no Congresso Nacional um debate instaurado que é sobre a reforma administrativa, uma pauta do centro e da direita. Nós temos uma pauta da esquerda que é sobre os altos salários. Né, a esquerda já se deteve sobre a taxação dos super ricos, das bets. E agora está trabalhando a jornada 6x1, né, para derrubar a jornada 6x1 e usar os salários. Essa é a pauta da esquerda no Congresso. E existe também um tema do ativismo judicial, né? O próprio STF debate no Código, né, de autocontenção, e todos esses temas eles se comunicam na decisão do ministro Flávio Dino. Como surge essa decisão? De uma reclamação constitucional, né? Uma associação de procuradores municipais de São Paulo querendo fazer uma interpretação sobre a percepção de honorários advocatícios, pede que seja considerado no limite do seu pagamento o teto constitucional do ministro do STF e não o subteto previsto na Constituição. E o ministro Flávio Dino, ao analisar esse tema para afirmar que sim, deve ser o subteto, como já havia decidido, inclusive, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele vai além no sentido de compreender que não é suficiente dizer que deve respeitar o teto ou o subteto, sem falar sobre a natureza das verbas que são percebidas
pelos servidores e servidoras e membros de poder. E do que nós estamos falando? Nós estamos falando de um artifício, e essa é a decisão do ministro, exatamente nesse sentido, nesse teor, um artifício utilizado, com base na dicção da Constituição, de que verbas de natureza indenizatória não ficariam sujeitas ao teto constitucional. E houve, esse é um fato anotado pela decisão, e é de conhecimento público, uma proliferação dessas verbas de natureza indenizatória que foram designadas dessa forma, embora eventualmente não tivessem essa natureza. Né? Então, uma espécie de burla a esse teto constitucional remuneratório, né? E que a decisão vem justamente sobre isso atuar. Né? Então, qual é o efeito real e imediato dessa decisão? É de determinar a todos os órgãos, instituições, todos os níveis da federação, que façam uma revisão sobre cada uma dessas verbas que é paga a membros de poder, ou servidores e servidoras, de tal forma que elas correspondam a uma natureza indenizatória. E de que aquelas que não têm natureza indenizatória, elas precisam estar previstas em lei. Né? Porque, afinal de contas, a Constituição Federal ela prevê que a remuneração ela seja prevista em lei. Né? Então, esse tema ele é um tema palpitante do interesse dos servidores e das servidoras. Por quê? Porque diz respeito a verbas suas que têm natureza indenizatória e outras que, embora não tenham natureza indenizatória, já foram, de certa forma, incorporadas ao seu patrimônio no sentido de que elas são, vamos dizer assim, itens no carrinho do supermercado todo mês. Né? Então, o que nós precisamos conversar hoje, e acho que é importante sobre isso, tá? É limpar o terreno sobre essas verbas que têm natureza indenizatória, as que não têm, como esse debate vai transitar de norte a sul pelo país, e especialmente nos conselhos superiores, porque todos nós que atuamos nessas instituições, nós temos essa compreensão. Né? Uma tensão foi instalada, Sim. Membros de poder vão reagir através das suas entidades corporativas, o CNJ e o CNP devem se pronunciar, e esse debate, que não foi sequer concluído no STF, porque é uma decisão liminar que vai a plenário, vai ganhar uma alta intensidade nos próximos dias. Né? Então, eu acho que a questão nossa é compreender o que realmente pega para o servidor do MP, para a servidora do MP, e o que não pega, e de que forma nós podemos tratar essa situação que é a mais sensível. Sim, definida assim a necessidade da definição de o que é realmente verba indenizatória, né? E dentro disso, assim, eu te trago a preocupação dos nossos colegas, né? As principais preocupações, assim, em relação às conversões de férias, licenças-prêmio e folgas de plantão. As folgas de plantão é uma reivindicação que a Projus vem há muito tempo levando à administração e que recentemente nós tivemos regulamentado, né, por provimento. Então, essas verbas que os servidores estão recebendo, servidores e membros, elas estão sendo convertidas em decorrência de que o servidor tem direito a férias, tem direito a licença-prêmio, né, e agora direito à conversão das folgas de plantão, tem direito às folgas de plantão, mas que não conseguem usufruir. Nós vivemos uma realidade no Ministério Público de sobrecarga de trabalho, né? E, em decorrência disso, as consequências são um adoecimento, né? Que está sendo causado aí aos servidores, e falta de pessoal, né? Nós estamos trabalhando junto com a administração agora na revisão do plano de carreira, né, para poder atrair mais servidores, né, e não perder os servidores que já temos na casa, que são servidores profissionais de qualidade. Então, assim, o receio, né, do pessoal, dos colegas, no momento, é da suspensão dessas conversões, né, e também a questão do auxílio-saúde. Então, acho que nós podemos falar no primeiro momento sobre as conversões de férias e LPs, se há risco
né, a natureza indenizatória, né, dessas verbas, né, e no segundo momento do auxílio saúde, pode ser? Claro, claro. Bom, gente, assim, é uma noção muito corrente e bastante elementar para todo mundo que passou perto, né, de um livro de direito. Né? É, e vamos colocar isso de uma maneira muito simples. Né? Numa relação de trabalho, toda verba que se percebe pela realização do serviço, pela realização do trabalho, essa verba vai ter uma natureza remuneratória, que é uma contraprestação. E quando essa verba é recebida para a realização do trabalho, ela passará a ter, ou teve desde sempre, uma natureza indenizatória, porque o trabalhador não deve ser obrigado, ou não pode responder pelos custos da produção. O custo da produção é uma responsabilidade, arcar com esse custo da produção é uma responsabilidade do empregador. E esse tipo de situação se transpõe com naturalidade, né, com rigor, para a relação entre o servidor público e o Estado. Então, se o servidor ele precisa se deslocar, né, de um lugar ao outro para fazer a sua diligência, não é o servidor que vai ter que pagar esse deslocamento. Isso é um custo do serviço. Se eventualmente o servidor ele lança a mão de fazer o pagamento, ele precisa ser indenizado em seguida. Ou previamente, como acontece às vezes com verbas dessa natureza, como auxílio condução. Né? Então, não se consegue imaginar que esse auxílio condução, que tem esse propósito, ele possa, de alguma forma, ser suprimido, pensar em situações como essa, né, hipoteticamente. Mas, então, quando é para a realização do trabalho, ele tem uma natureza indenizatória. Mas há outras situações, por exemplo, que tu disseste bem, Carmen, que é quando o patrimônio jurídico, o patrimônio financeiro do servidor é de alguma forma agravado, ele precisa ser recomposto. Então, é o exemplo de um servidor que não consegue tirar as férias pelo acúmulo de serviço, bom, e não tendo mais como tirá-las, a administração não pode se completar com o agravo de saúde do servidor. Então, ele é indenizado, pelo menos indenizar, né, pelas férias não gozadas, ou pelas folgas não gozadas, ou pela licença-prêmio não gozada. E nós estamos dizendo que isso nem é uma recomposição integral, né? Porque o servidor, quando ele tem uma indenização como essa, ele está sendo indenizado pelo valor financeiro que ele decaiu. Mas existe um prejuízo muito maior que é da saúde. Nós estamos acompanhando isso do Ministério Público, os agravos da saúde que são cada dia mais verificados. Sim, né? Nós temos aí o exemplo de diversos colegas aí ao longo dos últimos anos que vêm, inclusive, perdendo a vida, né, tombando sobre os processos, né? É isso, né? Então, o que nós podemos pensar sobre isso? Nós não temos como prever a conduta da administração. Existe uma diferença entre o ser e o dever ser. E nós não temos como fazer nenhum tipo de profecia sobre o ser. Mas do ponto de vista jurídico, do dever ser, né, nenhum servidor do Ministério Público, nenhuma servidora deve ter algum receio em relação à suspensão ou não suspensão de verbas que realmente têm natureza indenizatória. Porque não se trata, no caso dessas situações que nós acabamos de falar aqui, de uma designação de natureza indenizatória e mais meramente uma designação, mas sim de uma natureza indenizatória. Né? Ninguém cogita que uma situação como essa foi feita, um pagamento dessa natureza é feito como burla, né, a teto remuneratório. Não é disso que se trata. Né? Nós estamos falando de verbas que realmente têm natureza indenizatória. Agora, não significa que nós não devemos ter apreensão, por exemplo, com relação ao auxílio-saúde. Né? Por quê? Porque o auxílio-saúde ele não está previsto em lei. Né? E embora nós tenhamos a compreensão de que é justa a sua percepção, porque isso recompõe, né,
perda dos trabalhadores e trabalhadoras, nós entendemos que a forma como ele está previsto, pela decisão do ministro Flávio Dino, nós teremos problemas. Embora, é importante dizer isso, né, como nós, né, servidores do Ministério Público, entregam uma instituição que tem um Conselho Nacional e o Conselho Nacional do MP terá que se pronunciar sobre isso, e nós teremos todas as carreiras, juízes, promotores, tensionando esse tema, nós não temos agora uma bola de cristal para dizer o que vai acontecer. Mas que há um risco sobre esse aspecto, né, que é a forma como está previsto o auxílio saúde. É evidente que sim, porque a decisão é exatamente sobre esse tipo de coisa. Sim, exatamente. E essa decisão, lembrando, né, é uma decisão que vai passar pelo crivo do plenário do STF, né? Há essa tensão já instalada entre os poderes, né, e órgãos autônomos, como é o caso do Ministério Público, e é uma decisão assim que talvez venha sofrer alguma modulação, né? Eu acredito muito nisso, né? Porque o tema hoje, digamos assim, da harmonia e independência dos poderes é um tema que ganha muita força, né? No Congresso nós temos lá o debate sobre a reforma administrativa, sim, é um fato, sobre os salários também. Mas o que realmente eu percebo tem um conteúdo mais marcante nessa decisão é o tema da autocontenção, tá? Porque nós falamos na independência ou na autonomia dos poderes, mas a gente fala pouco na harmonia, tá? E o sistema que nós vivenciamos, ele precisa ser preservado no sentido de garantir os freios e os contrapesos, né? Então, sob esse aspecto, a decisão ela traz em debate uma reflexão importante sobre como o Poder Judiciário, a instituição do Ministério Público, devem se relacionar com os outros poderes, né? Então, nesse aspecto, nós vamos dizer assim, nós entendemos que os membros do Ministério Público, do Judiciário, devem ser bem remunerados. É evidente que sim, porque serão certamente mais qualificados e mais qualificados, assim como os servidores também devem ser, certo? Mas o debate todo não é sobre o quanto as pessoas recebem, mas sim dos limites que as pessoas têm para estabelecer, né, o quanto vão receber. Sim. Então, pessoal, assim, o que nós temos por enquanto, assim, as nossas conversões de férias, licenças prêmios, folgas de plantão, necessariamente não serão atingidas, né? Mas o auxílio saúde, sim, sofre risco de ser suspenso, né, nesses 60 dias, e não havendo lei, tá? Não havendo um envio de um projeto de lei prevendo a instituição deste benefício, né? Há necessidade que vem na liminar de que os conselhos nacionais do Judiciário, do Ministério Público, se manifestem nesse prazo também, né? Mas, por enquanto, o que se tem estabelecido é de que há necessidade de lei. Então, eu quero informar os colegas também que a Projus tão logo foi publicada essa decisão, já entramos em contato com a administração superior do MP e já pedimos uma agenda para tratar deste tema, tá? Então, eu quero... As explicações estão postas, nós estamos aí à disposição, se para o pessoal envie dúvidas aí, caso tenha restado, né? A nossa assessoria jurídica está sempre à disposição, atende a Projus, os seus associados sem custo, todas as sextas-feiras pela manhã, né? Vocês podem agendar pelo WhatsApp da Projus com o Ednei, tá? E era isso, né, doutor Renato? Acho que na sequência vamos ter que aguardar agora o julgamento para podermos ter informações mais concretas, né? Então, aguardar esse julgamento se vai haver alguma modulação, né? Como vão reagir os poderes e órgãos para podermos, então, ter uma definição mais concreta. É isso. Carmen, eu acho que é importante a gente limpar um pouco o terreno para que as pessoas não fiquem com nenhum tipo de apreensão e uma apreensão totalmente descabida, né? A decisão, ela visa atacar
essas verbas que não têm natureza indenizatória, mas que recebem o nome de verba indenizatória. Então, todas essas verbas que são realmente indenizatórias, elas não sofrem risco e elas não precisam ser previstas em lei. Isso é importante dizer. E, de outra parte, as verbas que têm uma natureza remuneratória e hoje são chamadas de verbas indenizatórias, elas precisam ser submetidas ao processo legislativo. Precisam se transformar em lei em sentido material e formal. Por que se diz isso? É porque se elas forem previstas em lei e tiverem natureza indenizatória, elas não vão servir para extrapolar o teto remuneratório, que esse é o objetivo do ministro Flávio Dino, né? É evitar esse tipo de artifício, essa burla, em que verbas são empilhadas, e aí falando dos penduricalhos, né? De tal forma que se possa ultrapassar o teto constitucional. As verbas de natureza alimentar, essas de caráter remuneratório, elas não servem para ultrapassar o teto. Então, não deve haver nenhum receio para o servidor e para a servidora em relação a essas verbas que realmente têm natureza indenizatória. Verba que eventualmente não tenha natureza indenizatória, pela decisão do Ministério do Dinheiro, precisa ser submetida ao processo legal. Na prática, o quê? Temos um auxílio-saúde. Bom, precisa virar lei, né? Por essa decisão atual. Né? Nós entendemos, sim, que vai ter uma série de tensões entre as corporações, entre os poderes, a decisão pode ser modulada, o CNMP vai ter que se manifestar sobre isso, mas com o que nós temos hoje para análise, a nossa preocupação é que, bom, isso teria que ser resolvido por lei. Como vai ser daqui para frente? Não sabemos, porque é o resultado desses tensionamentos é que vai nos dizer como ficará essa situação específica do auxílio-saúde. Exatamente. Então, fechando assim, né, pessoal, o que realmente vai precisar haver um projeto de lei, ter um projeto de lei, são as verbas que não são indenizatórias, que são de caráter remuneratório, que há necessidade, então, de previsão legal. É isso que vai ter que ser regulamentado, é isso que a decisão está dizendo. É isso. Né? Fechando.